As eleições nos Estados Unidos vão dominar a política internacional em 2020. A incerteza em torno das eleições para a presidência e o Congresso dos Estados Unidos vai influenciar as decisões e as ações do resto do mundo, observa a empresa de consultoria e análise estratégica americana Stratfor. Ao enfrentar seus problemas domésticos, regionais e globais, governos, empresas e investidores vão pesar os riscos e oportunidades derivadas das eleições americanas. De países párias como a Coreia do Norte e o Irã, a grupos não governamentais como as organizações terroristas Estado Islâmico e Talibã, vão tentar explorar as fraquezas da política externa dos Estados Unidos e as possíveis vantagens de negociar acordos com o governo Donald Trump. Também podem decidir aguardar o resultado das eleições para ver se muda o presidente americano. Se tiverem pressa em acelerar as negociações, devem aumentar as ações, inclusive armadas, e as provocações. Todos já perceberam que Trump não pretende envolver os Estados Unidos em novas guerras capazes de prejudicar as chances de reeleição. Como o Irã também não quer uma guerra que não tem como vencer, a escalada nas tensões entre os dois países deve ir até um limite, mas sempre ao risco de saírem de controle. A China e a Rússia, competidoras geoestratégicas dos Estados Unidos, terão o mesmo dilema, assim como os aliados americanos na Europa e na Ásia. Estes países devem manter o foco nas relações de longo prazo com os Estados Unidos, procurando evitar assumir compromissos que possam ser abalados com a mudança de inquilino na Casa Branca. O desmantelamento dos regimes de controles de armas deve prosseguir. A Rússia manifestou interesse em prorrogar ou renegociar o segundo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, START II, que vence em 2021, mas os Estados Unidos têm pouco interesse, a não ser que a China seja incluída em negociações tripartites. Como o arsenal nuclear chinês é muito menor e os Estados Unidos e a Rússia não vão oferecer paridade à China, a China não deve ter grande interesse na negociação. A crise em Hong Kong tende a continuar à medida que a China não vai ceder nem deve usar uma força esmagadora contra o movimento pela democracia, como fez na Praça da Paz Celestial, em Beijing, em 1989. Com a economia internacional pressionada pela guerra comercial entre Estados Unidos e a China e a desaceleração das grandes economias em crescimento, como a China e a Índia, a expectativa é de um aumento nas manifestações de protesto contra a desigualdade social e os programas de austeridade fiscal na América Latina, na África e no Oriente Médio. Ao vetar a indicação de novos juízes para o painel de solução de conflitos da Organização Mundial do Comércio, o governo Trump aumentou a incerteza e a insegurança nas negociações comerciais internacionais, estimulando a adoção de medidas unilaterais. Com mais insegurança, deve haver menos comércio, menos investimento externo e menos crescimento, aumentando o risco de novas crises econômicas, no momento em que as taxas básicas de juros estão muito baixas, reduzindo a capacidade dos bancos centrais e das autoridades econômicas de tomar medidas para estimular o crescimento. Mesmo que os Estados Unidos e a China assinem o acordo preliminar no início do ano que vem, como se espera hoje, será apenas uma trégua. Os dois países mais ricos do mundo estão envolvidos numa competição estratégica pela supremacia mundial que deve se arrastar por décadas. Como têm objetivos divergentes, as três maiores economias do mundo, incluindo aí também a União Europeia, têm pouco espaço para a cooperação. As negociações entre os Estados Unidos e a Europa devem estagnar em torno de temas como agricultura e automóveis. É grande a possibilidade de que o presidente americano imponha novas tarifas a produtos europeus. Trump vai fazer pressão para fechar o maior número possível de acordos e assim se apresentar ao eleitorado americano como um grande negociador. Deve aumentar a agressividade para fortalecer suas posições de negociação. O risco maior para o presidente americano é que as guerras comerciais abalem a economia dos Estados Unidos, o grande argumento da concorrência de Trump. A queda no crescimento global, um possível fim do ciclo de alta na Bolsa de Valores de Nova York e perdas dos agricultores americanos podem complicar a reeleição do presidente, especialmente se a guerra comercial com a China se aprofundar. O crescimento econômico da Europa continuará medíocre porque a Alemanha, a maior economia do continente, se nega a aumentar os gastos públicos, o que abala sua liderança na União Europeia ao não contribuir para o crescimento conjunto do bloco.
2020 também será um ano difícil para as economias emergentes. A Índia superou o Reino Unido neste ano para se tornar a quinta maior economia do mundo, mas a taxa de crescimento caiu para 4,5% ao ano. O produto interno bruto da Índia está em 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, dificilmente atingirá a meta de 5 trilhões anunciada pelo primeiro-ministro ultranacionalista hindu Narendra Modi. A Índia e o Brasil devem continuar lutando para realizar as reformas econômicas necessárias para acelerar o crescimento. Na Argentina, atolada em profunda crise econômica, o novo governo peronista terá de se equilibrar entre a necessidade de renegociar a dívida e a necessidade de atacar a pobreza, que aumentou de 30% para 40% da população urbana durante o governo Maurício Macri. A concorrência tecnológica para assumir a liderança em novos setores como inteligência artificial e a internet de quinta geração, 5G, vai se intensificar e deflagrar conflitos políticos capazes de fragilizar ainda mais a economia mundial. Os Estados Unidos vão aumentar a pressão para que aliados excluam a companhia chinesa Huawei, maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações, das concorrências para a implantação da infraestrutura da internet 5G. A China acaba de ameaçar a Alemanha de retaliação se a Huawei for vetada. A competição nas cadeias produtivas de alta tecnologia e os sistemas regulatórios vão atingir da segurança nacional, as atividades empresariais e a privacidade dos indivíduos. Os interesses divergentes tendem a afastar ainda mais Estados Unidos, Europa e China. Isto incentiva a espionagem industrial e dificulta a adoção de um consenso regulatório global. É a desglobalização em marcha. Nas eleições americanas, mais uma vez, as redes sociais e outros instrumentos de comunicação de massa serão usados e abusados para promover a discórdia e a desinformação. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.